Ontem eu fiquei com medo, então eu vou partir dessa premissa. Por que eu fiquei com medo e eu achava que a presidenta tinha que se manifestar urgentemente? Acho que ela abriu o leque, você falou. O que eu mais gostei foi dizer que todos os recursos do petróleo vão para a educação. O Brasil não está crescendo mais porque não tem educação. É a grande verdade. O Brasil, a economia não cresce porque não tem educação, porque não tem gente preparada, porque não tem 200 milhões que entram na economia formal e que não conseguem fazer o que o mundo está pedindo que se faça, porque não tem investimento, não houve investimento em educação nos últimos 500 anos. É por isso. Então, por isso que eu mais gostei foi os recursos do petróleo indo para a educação. Porque eu sou medroso, eu fiquei sentindo falta de uma coisa quando ela fala da hospitalidade. Eu, por exemplo, queria que ela tivesse dito que gostaria, reconhece que as manifestações são absolutamente legítimas e que elas devem continuar acontecendo, mas que pedisse encarecidamente que nesse momento elas fossem um pouco mais brandas, porque não adianta você falar que não vai ter vandalismo. Se tiver 1 milhão de pessoas na rua, vai ter 10 caras que vão tirar pedra, que vão botar fogo. Não tem jeito, é difícil combater isso. Então, mas esse é meu lado medroso. Acho que tem coisas, como por exemplo, a história do BNDES, tem 2 pontos que eu acho importantes de definir. Ontem eu toquei num ponto que era a história de como deveria ter sido e não foi. E o Trajano fez uma observação absolutamente pertinente, dizendo que, olha, não adianta você falar como as coisas deveriam ter sido, porque agora as coisas estão dessa maneira. Ou seja, a reforma do futebol brasileiro, não a Copa do Mundo, deveria ter sido pautada como foi no modelo inglês, com estádios com financiamento privado, com financiamento para o clube ter um prazo X, 3 anos, e deixar o estádio um brinco, e haveria financiamento do BNDES, você pegaria o dinheiro e devolveria. Em relação a isso, tem 2 pontos do dinheiro de estádio. Eu sempre achei, o presidente Lula disse em 2007 que não haveria dinheiro público federal na história. Em 2007 não, em 2008, quando a gente foi entrevistá-lo, 2009, Palomino, Elvídio e eu, disse pra gente. E, de fato, não há dinheiro público federal investido assim, ó. Tem o BNDES. O BNDES é um banco de fomento que empresta dinheiro para banco, que empresta dinheiro para diversas modalidades. Se você tivesse um plano absolutamente legítimo de reconstrução do futebol brasileiro, para o futebol brasileiro arrecadar, gerar emprego, gerar receita, gerar imposto, devolver para os cofres públicos, seria perfeito, mas teria que ser o modelo certo com estádio privado. Os nossos estádios nasceram de uma ótica fascista. Então, o que precisava ter acontecido em 2007, na minha ótica? Privatizar, mas assim, o que fizeram com o Maracanã agora, que é espúrio, era assim, eu vou fazer a licitação, você que ganhou a licitação vai investir aqui R$1 bilhão, se você quiser fazer com 500, você faça e discuta com a FIFA. 500 milhões de reais e você vai fazer a reforma. Você ganhou a licitação, você vai explorar o estádio por 40 anos, mas você vai botar o dinheiro e vai reformar. Era a lógica. Hoje o que acontece é assim, também porque às vezes há muita confusão em relação ao dinheiro do BNDES. A gente já pagando o BNDES, não de Copa do Mundo, que eu saiba. O Grêmio paga 3 milhões e 700 mil reais por mês, estou falando em média porque uma prestação é trimestral, para o BNDES. O Grêmio está pagando religiosamente em dia as prestações dele do BNDES. Então também não é verdade que o dinheiro que saiu do BNDES não está voltando. O caso do Grêmio está voltando. O problema é que você teve dinheiro. Como os estádios eram públicos, lógica fascista da construção de estádios para pão e circo, que a gente comprou no Estado Novo e na ditadura militar, e ficou com elefantes brancos dos anos 70, dos anos 50, né? Esses elefantes brancos continuaram sendo elefantes brancos públicos. E aí entra um aspecto que é importante demais. Hoje a pesquisa do Datafolha indica quais são os principais focos de reivindicação. E a Copa do Mundo não aparece, mas aparece em primeiro lugar. Não aparece como Copa do Mundo, mas aparece em primeiro lugar, porque aparece corrupção. E por que os estádios públicos foram construídos nos anos 70, nos anos 60, nos anos 50? Se não pelo foco da corrupção, porque eu vou construir uma obra faraônica e vou meter a mão aqui e vou me locupletar, eu que sou dirigente, eu que sou político e que vou fazer o dinheiro sair pelo ralo porque vai para o meu bolso pelo ralo. É esse o ponto fundamental. Os estádios deveriam ser privados, mas não são. E por que não são? O financiamento foi feito com dinheiro do BNDES por governos estaduais. Ou não, porque, por exemplo, o governo do Distrito Federal
no Mané Garrincha, investiu lá 1 bilhão e 200 mil reais e não pediu recurso do BNDES. O que é muito mais grave, porque no caso do governo do Distrito Federal, o senhor Agnello Queiroz pegou todo o dinheiro do governo do Distrito Federal, que não é dinheiro público federal, como disse o Lula lá atrás, e botou no bolso dele. Não, do bolso do cidadão do Distrito Federal. Claro. Né? Que é, de certa maneira, o bolso do cidadão brasileiro. De São Paulo, claro. do Rio de Janeiro, de Porto Alegre. Então, o ponto é que começou tudo errado. Começou tudo errado. E um erro que a gente comete, às vezes, só para completar, é dizer assim, não precisa de estádio. O futebol brasileiro precisa de estádios de primeiro time. Só que deveriam ser financiados, pagos com dinheiro da iniciativa privada. O clube que tivesse acesso ao dinheiro do BNDES, sim, com taxas talvez mais favoráveis, desde que houvesse um projeto para isso virar imposto. Eu arrecado mais, eu pago mais imposto. E aí o dinheiro vai voltar para os cofres públicos, como foi a lógica da reconstrução do futebol britânico. O futebol britânico produz muito mais dinheiro para o Estado hoje. Por quê? Porque ele arrecada muito mais, ele movimenta muito mais. Como o governo sempre deu de ombros para a indústria do futebol, porque é uma indústria, o futebol brasileiro está à míngua, e os políticos mamando no estádio que é público.